tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? E a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos ouvintes. Iniciamos mais uma programação de fé com uma palavra poderosa ao seu favor. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor 24 horas. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Preciosos ouvintes, é o que escreve o profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 12. Deus prometendo deixar um povo humilde e pobre, e este povo confiarão no nome do Senhor.
Esse nome é uma torre forte, e quando o justo corre para ele é ajudado. Ele é ajudado no momento exato. Porque há aqueles que acham que não deve crer neste nome, obedecer este nome, mas o profeta Sofonias deixou a mensagem que Deus lhe ensinou. Temos no livro de Miqueias, no capítulo 7, Miqueias capítulo 7, versículo 19, então nós encontramos o que o profeta diz, que tornará a piedade de nós, subjugar as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isto é consciência que está perdoado. Deus lançou os nossos pecados, não foi na praia do mar ou na margem, mas Ele lançou nas profundezas do mar. Porque isto quer dizer que eles não nos atormentarão mais e que temos alcançado agora uma boa consciência para podermos dar valor no presente, naquilo que Deus tem nos ensinado. O Salmo 124 diz: o laço quebrou e nós escapamos. Como um pássaro escapa do laço do passarinheiro, assim nós escapamos. Deus sabe como ajudar. O programa de Deus para seus filhos é o programa em que ergue e tira a sua igreja do pecado. Tanto tira a igreja do pecado, como tira o pecado dentro da igreja, que esta é uma obra do Espírito Santo. Há muitas pessoas que saem de uma coisa, mas aquilo ainda não saiu delas. Sempre volta a fazer as mesmas coisas que outrora fazia, porém a obra de Deus é completa. No livro de Oséias, capítulo 11, versículo 4, diz: atrai-os com cordas humanas, com cordas de amor, fui para eles como os que se tiram jugo. Deus nos tirou com cordas de amor. A corda serve para puxar, para tirar. A corda é útil. E Deus tipifica a sua graça aqui, salvadora, como salvando o homem com uma corda de amor. Esta corda, preciosos ouvintes, está sendo estendida até você agora. Até onde você está sem olhar o seu estado, porque nem toda nuvem negra é sinal de desaprovação de Deus. Como nem todas as nuvens esparsas quer dizer chuva. Ou por sinal, as nuvens negras que traz chuvas. Se nesse instante não interessa como estão as nuvens ao seu redor, as lutas e os problemas, Deus tem uma corda para te tirar de qualquer uma dos problemas. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Ele é o grande eu sou. É aquele mesmo que fez carne e habitou no nosso meio. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nele estava todas as coisas, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós vemos, o profeta desta era perguntou a uma senhora
em Chicago, nos Estados Unidos, se ela era uma cristã. E ela respondeu dizendo: eu quero que você saiba que eu acendo vela toda noite. A pergunta não foi a respeito. Eles não têm nem noção do que é ser um cristão. Eles não perguntam se você é um cristão. E a pergunta é qual a igreja que você pertence. A identidade é a igreja, não é a palavra de Deus. A igreja é o que se identificam. Mas você é uma cristã? Você é um cristão? As obras de Cristo estão em você? Pois bem, nós vemos aqui na segunda carta, escrita à igreja de Esmirna, no livro de Apocalipse. Quando iniciava na primeira era da igreja de Efésios, Apocalipse 2, versículo 6, as obras dos nicolaítas. E esta obra dos nicolaítas começou com uma obra, depois ela se tornou uma doutrina e por fim ela veio ser um espírito coroado. E é justamente isto que vai levar o Concílio Mundial de Igreja. Estas obras dos nicolaítas, mostrada aqui pelo Espírito Santo na primeira carta da igreja, a igreja de Efésio, ela continua. Foi quando então começou os delícias da palavra de Deus, começou as mudanças do batismos, porque nós vemos aqui na terceira carta, no capítulo 2, versículo 13, diz: e eu sei as tuas obras, e aonde habita, e que aonde está o trono de Satanás, e retém o meu nome. Isso está na terceira carta da igreja, que a durou do ano 606 ao ano, ou melhor dizendo, do ano 312 ao ano 606. Ali começou as mudanças, porque a palavra Pérgamo quer dizer casamento. Foi quando a igreja casou com o Estado. Então ali eles reteve o nome do Senhor. E Deus, escrevendo a carta ao anjo daquela igreja, que foi Columba, então nós vemos que isso ficou destacado. Apocalipse 2, versículo 13. Tenho, porém, contra ti que retens o meu nome. Então começaram a usar as palavras para batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, e não o batismo como está nos livros dos Atos e nas cartas de São Paulo. O nome não foi invocado, foi invocado os títulos, remedando assim uma ordem que Jesus deu em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, preciosos ouvintes, voltando à primeira carta do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 6, começou ali a obra dos nicolaítas. E nós sabemos que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, aquele espírito foi coroado. Formaram-se grupos e se afastaram dos modelos da santa palavra de Deus. E começou então o desvario doutrinário para chegar ao ponto em que nós vemos hoje. Estas obras dos nicolaítas foi denunciado pelo Espírito Santo quando escreveu a João ali na ilha de Patmos, quando ele estava naquela ilha de isolamento. Era ali onde eles confinavam aquelas pessoas que eram indesejáveis à sociedade. Mas quando eles colocaram João, o Filho de Deus, ali no Apocalipse, precisamente do ano 95 ao ano 97, durante esses 2 anos, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, Deus estava mostrando para seus servos as grandes revelações, aquilo que ia acontecer, como acontece aqui com a igreja de Esmirna. Esmirna quer dizer amargura,
E nós vemos aqui quando diz a partir do versículo 9: eu sei as tuas obras, e a tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e blasfemas do que se diz judeu, e não são, mas eram sinagogas de Satanás. Quando esse espírito do nicolaítismo entrou na primeira era da igreja, esse espírito começou a operar. E aqui diz no versículo 9, que blasfema dos que se diz judeus e não são. Quando eles foram postos a provas, eles revelaram que eram incrédulos para a palavra e que eles não criam de maneira alguma naquela palavra origem, a palavra verdadeira de Deus. Então, versículo 10, nada temos das coisas que hão de padecer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Aquela igreja, Deus estava animando aquela igreja, porque do que eles iriam passar, daquilo que viriam de encontros, porque Deus sabia daquele espírito de nicolaíta que não ia morrer, ele iria ser coroado e eles iriam tirar a verdadeira fé no Deus vivo para uma suposta trindade, para uma trindade em que aí tirava então o verdadeiro sentido da adoração. Isto começou na era de Pérgamo, casamento, quando a igreja se desvirtuou, saindo daqueles princípios em que Deus o edificara sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Não há outro fundamento, o fundamento é Cristo, e Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Agora aqui, nós vemos na terceira era da igreja: tenho, porém, contra ti que retens o meu nome. Ali começou as mudanças, ali começou um sacramento, ali começou surgir outras ideias, porque o espírito do nicolaíta estava ali dentro, ungindo para fazer aquela barbúrdia religiosa. O Espírito diz: ó igreja de Esmirna, vocês terão a tribulação na verdade. Esse foi o ano 306 a 312. Nada temos as coisas que hão de padecer. E eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias compreende o ano 302 ao ano 312 desta era. Ali foi aonde Deus disse para eles: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles cristãos, eles iam passar a tribulação como em verdade passaram. E eles tinham que estar encorajados para sofrer um prazer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois em Mateus capítulo 24, versículo 9 está escrito: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. E esses cristãos sabiam o que era sofrer, eles sabiam o que era sofrimento por este nome. Eles estavam cientes daquilo que eles tinham que passar. O Espírito Santo ajudou eles em suas fraquezas, porque levantaria esta obra dos nicolaítas para fazer justamente, desfazerem, para que tivessem os mandamentos de Deus como se não tivessem, mas ser fiel até a morte. Não era até próximo da morte. Aqueles cristãos da era de Esmirna, eles sofreram, na verdade, amarguras, e eles teriam que ter suas vidas não como preciosas, para que, de alguma maneira, eles pudessem chegar a uma ressurreição, como está em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé.
Eles não tiveram suas vidas como preciosas. Eles olharam para Jesus, o autor e consumador da fé, quando eles estavam ali, sendo odiados, jogados nas arenas, pisoteados, mas na alma daqueles santos verdadeiros tinha uma força, Deus sabia como ajudá-los naqueles momentos cruciantes. Ser fiel até a morte, isto não é para qualquer um. Isto é para aqueles a quem Deus compadece. Isto é para aqueles em que Deus tem tratado com eles. Ó igreja de Esmirna, esta tribulação, ela será momentânea, ela não pode ser eterna, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Deus nunca deixou os seus, pois ele disse em Mateus 28, depois de sua ressurreição: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles irmãos eram confortados por estas palavras. Agora hoje, quem está sendo odiado pelo nome de Jesus? Para começar, eles nem creem no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Como que eles podem sofrer? Como que eles podem ser odiados pelo nome de Jesus? Este nome dá prazer. Este nome é o nome em que eles, quando eles iriam entrando nas arenas, alguém dizia: vocês não têm medo? Eles diziam, os santos diziam: não temos medo daqueles que podem matar o nosso corpo e nada pode fazer por nossos espíritos, mas temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar o espírito em prisão. Esses cristãos da segunda era da igreja, eles foram vitoriosos. Eles não tiveram suas vidas por preciosas. E quando então os leões lhe tragavam, eles diziam: ó Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eles estavam encorajados. Eles sabiam que o Pai tinha uma coroa da justiça para lhes dar. Eles sabiam, como diz a Bíblia: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então eles mantiveram firme, coeso, eles não dobraram adiante daquelas obras dos nicolaítas. Eles preferiram sofrer na carne, na pele, para ter uma melhor ressurreição. Eles eram comprados por um bom preço. As suas vidas estavam nas mãos de Deus. Eles não temiam as coisas que podia padecer aqui, como em verdade padeceram. Mas eles atravessaram do outro lado. Eles chegaram como santos vitoriosos. Por isso, Salmo 24 diz: abres, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor justo juiz na batalha. Esse Senhor justo juiz estava com esses irmãos na segunda era da igreja. Esta igreja derramou sangue no passado. Muitos irmãos não tiveram suas vidas por preciosas. Este evangelho chegou a nós custando o caráter e a fibra de muitos santos que entraram nas catacumbas, que enfrentaram os leões, mas eles podiam ver como Estevão a glória de Deus. Na hora de suas dores, eles não viam as calúnias, mas eles estavam com suas mãos nas mãos de Deus, suas vidas nas mãos de Deus, e podia dizer: Senhor Deus, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Quando arrancaram as barbas de Jesus em molhos, Jesus não arrancou a deles em revide. Não, Pai, perdoa-os. Esse Espírito Santo que encoraja o homem a ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, ele é presente ainda hoje. Ele é presente nesta última era, a era da igreja de Laodiceia.
Esse Espírito Santo, ele é a força, ele é o alimento para o viajor, ele é o que era e o que é e o que há de vir. Como, ainda que a figueira não brote e não haja pasto nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o meu Deus me ajudará, disse Abacuque na sua oração, Abacuques capítulo 3. E preciosos ouvintes, esses irmãos da segunda era da igreja, pode mostrar para nós uma fé maravilhosa, a fé perfeita, a fé que vence o mundo, a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ó Deus bendito, Deus de poder, agora nesse instante, Senhor, eu oro pelos nossos ouvintes, que esta mensagem venha ajudá-los e abençoá-los de uma maneira especial. Abençoa esta mãe, esta moça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu rogo. Quando o servo de Deus é jogado no fogo, não vai sozinho, o Senhor logo envia seu anjo. Os 3 varões na fornalha ardente estiveram, mas em momento algum negaram a fé. Quando os 3 adentraram fornalha adentro, viu-se que o 4º homem com eles estava, e o seu semblante brilhava com o brilho da luz. O 4º homem chegou com a vitória, fornalha não queima quem serve a Jesus. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o 4º homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o 4º homem está aqui. Não adianta investir contra essa igreja, se o 4º homem por nós todo instante peleja, com sua espada na mão o inimigo ferindo. Assim o anjo passeia em volta de nós. Não há fornalha que aguente um crente de fogo, não há problemas que possam o crente deter. Se ele está cheio do fogo espiritual, o 4º homem acompanha seus passos, destruindo os laços e a fúria do mal. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o 4º homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o 4º homem
homem está aqui, vai fazer maravilhas. Coisas grandiosas, prodígios vão acontecer. Este é o momento oportuno para quem está triste. Comece agora a glória de Deus receber. Sinta de perto o Senhor alegrando a igreja. Onde Ele chega, a tristeza terá que sair. Dê glória a Deus, aleluia, derrame seu pranto, serás batizado do Espírito Santo. Quem fica pedindo, Ele vai revestir. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque